Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passe, chegando aqui para mais um vídeo em que eu fico arrumando dor de cabeça pra mim, né? Vídeo pra ser ofendido, pra ser xingado, pra ser criticado e, é claro, pra movimentar aqui bastante o nosso site, porque é bom, polêmica é bom, né? Se eu fizesse a coisa mais corretíssima do mundo, não ia dar certo, né? Ninguém se importa com isso, então tem polêmica aqui. Vou fazer agora a análise, a primeira previsão da AFC, as campanhas das 4 divisões da AFC. Já saiu o vídeo da NFC, vocês que fazem parte do Clube Amigo Ligado, sempre recebendo um dia e meio antes do restante, né, de todo mundo, mas o vídeo chega para todo mundo, porque essa é a ideia do canal, levar informação para todo mundo. Eu gosto de conversar com muita gente, né, eu sou um cara que gosta de falar bastante, então eu quero falar para mais e mais pessoas, quero levar um pouquinho da minha opinião e é claro que eu quero contar com a sua colaboração, aquele like, aquele hype, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, você pode me ofender pessoalmente, tem videochamada para quem faz parte do Clube Amigo Ligado Plus, né, uma vez por mês durante a off-season, uma vez por semana durante a temporada, e assim você ajuda a gente a manter esse trabalho vivo. Então vamos nessa, vai? Vamos lá que eu tenho muita coisa para falar, tem a AFC inteira, e vou tentar me explicar um pouquinho mais também. Vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá, como eu falei, esses vídeos aqui são diferentes, né? Eu não tô deixando de lado o noticiário, eu tô vendo aqui bastante vídeos maravilhosos dos treinamentos, olha só esse 7 contra 7, nossa, que recepção, que passe incrível, como todos os times são espetaculares, né? Espetaculares ou então uma porcaria tremenda, porque aí tem 2 interceptações, não sei quem não se machucou, aqui já era. Calma, é o momento de testar, é o momento de experimentar, é o momento que a gente está projetando e tem muito pouca noção, nenhuma noção do que de fato vem por aí. Eu já vi muito time passar uma belíssima impressão, vir de um Super Bowl, vir de uma conquista e chegar lá e não conseguir fazer nada. Tive a discussão, inclusive, no ano passado, né? Porque a minha previsão sobre o San Francisco 49ers era muito otimista. Eu tinha muita expectativa para o time dos 49ers e acabou sendo aquilo que foi, né? Foi horrível assistir os jogos do 49ers, os torcedores dos 49ers viam isso. Então a gente tem essa ideia, sempre que eu projeto algo negativo e o time surpreende positivamente, aparece o torcedor e fala assim, tá vendo, você não me deu na gente, não sei. Agora não aparece um torcedor pra falar assim, pô, tá aí, você acreditou na gente e a gente foi uma porcaria, né? Lembra o que aconteceu recentemente que eu falei dos 49ers? E aí teve gente falando, não, porque esse ano você vai ver só, a gente vai calar vocês. Aí, na previsão aqui, coloquei o time ganhando a divisão, tendo a melhor campanha da NFC. É só uma questão de que, putz, se eu errar de novo, previ bem, não vai aparecer ninguém e falar assim, pô, você me enganou, hein? Você fez eu acreditar que o time ia ser bom e no fim o time era uma draga. Então esse é o caso. O caso da NFC Norte, por exemplo, você que está assistindo hoje o vídeo, um dia antes provavelmente já surgiu polêmica, porque surgiu até no grupo de membros falando sobre o Green Bay Packers, que eu coloquei em último lugar da divisão. A NFC Norte é complicadíssima, eu não faço a menor ideia do que vai rolar. Tá? Não faço a menor ideia, qualquer um dos 4 times podem ganhar e qualquer um dos 4 times eu vou ter dúvida nenhuma, ficou atrás por isso. O Ben Johnson é uma dúvida, J.J. McCarthy é uma dúvida, os coordenadores, os Detroit Lions são uma dúvida, mas tudo funcionando, quem eu colocaria na 4ª posição, porque alguém tem que ser 4º, tem 4 times dentro onde alguém tem que ser 4º, tá? É só isso. É só um chute, é um palpite. E vamos lá então, porque já me expliquei demais aqui, vocês sabem, tá? Se eu acertasse todas, sinceridade, eu não tava aqui mais. Eu tava ganhando dinheiro com aposta, né? Eu tô aqui justamente porque eu não ganho dinheiro com aposta. Porque a gente ganha e perde, acho que na mesma medida. Ganhei um pouquinho mais. Ganhei um pouquinho mais, mas invariavelmente é assim que funciona o jogo. Vamos lá então, AFC Leste começando aqui. Deixa eu colocar na tela. Temos lá, e pronto, toma aí, ó. Meu time, torcida, queria botar os Patriots 17-0, mas não deu. Né? Acho que 10-7 é o máximo que a gente vai ter, sendo bem otimista aqui, tá? O torcedor dos Patriots fica bravo comigo ainda, porque eu falo que eu odeio esse time, e eu odeio, porque é o time que me faz sofrer, e sei lá, 9-8 eu acho que é bem realista, se conseguir ter positivo já tô feliz, né? O primeiro ano do trabalho do Vrabel, uma evolução, vamos lá, tem muita coisa para arrumar ainda, então tá ótimo 10-7 e não iria para os playoffs
nessa minha projeção de temporada, tá? Projeção feita em junho, 3 de junho, acabou o draft faz um mês aqui, a gente tá tentando ter uma ideia do que vai ser, a gente não tá nem assistindo as coisas ainda, ninguém faz ideia do que é. Muita água vai passar debaixo da ponte. A gente não teve nem o caso do Aaron Rodgers ainda decidindo se ele vai jogar nos Steelers ou não. A probabilidade é que sim. Daqui a pouco a gente fala do Rodgers. Miami Dolphins 7-10. Tenho realmente pouca expectativa com o Miami Dolphins, né? Como eu conversei com o Paulo Antunes, e o Paulo até falou, não sei se o Tyreek Hill termina a temporada na equipe dos Dolphins, eu acho que é um time que está numa queda tremenda, né? Acreditava que seria muito bom, não conseguiu ser bom como eu imaginava quando ainda era um cenário bom, e agora eu acredito que não vai ser tão bom assim, então a tendência é ser ainda pior. E os Jets eu acho que é um ano de reconstrução, né? Você está aí com o Fields, com um coordenador, um treinador que era um coordenador defensivo, vai ter que arrumar a casa de novo, é um soft rebuild, porque não vai mudar completamente, mas tem que mudar muita coisa e não confio no quarterback. Buffalo Bills, para mim, nada de braçada, 13-4. O mínimo que eu espero para a equipe do Buffalo Bills, eu acho que vai ser tranquilamente a melhor campanha da AFC e o descanso, né, para mandar sempre os jogos em casa. Então acho que os Bills ganham essa divisão, essa dinastia que surgiu do Buffalo Bills. Vamos ver se, né, continua depois na pós-temporada, porque é isso que o torcedor quer. Tá incomodado já e tem muita reclamação. Eu não reclamo do McDermott, porque eu sempre fico pensando, ok, manda o McDermott embora, vou colocar quem no lugar? Quem? É difícil imaginar alguém que seja melhor treinador que o McDermott para a equipe dos Bills. Ah, vou arriscar alguém? Tá, os Bills passaram anos aí rodando de treinador, tenta um, tenta outro, e nada dá certo. Se os Bills quiserem fazer isso, como torcedor dos Patriots, agora falando do CPF, pô, ótimo, vai lá. Boa sorte para vocês, tá? Indo para AFC Norte, tá aqui a minha previsão, ainda com o Cleveland Browns em último, tá? Isso aqui pode mudar. Não acho que os Steelers serão últimos, mas eu vi uma projeção até de que pode rolar uma troca do TJ Watt. E eu acho que pode começar meio que a mudar a casinha, né? Mudar as coisas todas. Eu não tô gostando dessa história toda do Aaron Rodgers. Parece que ele tá preocupado aí com as questões pessoais dele. Ele espera que essa situação se resolva. Esperava que se resolvesse até o final do mês de maio, para aí sim ele conseguir acertar e participar do camp, porque é muito importante participar do mandatory, né? Então tem que chegar uma hora, você tem que treinar, e com Mason Rudolph vai ser muito ruim. E no Cleveland Browns, até, cara, tem uma defesa interessante, pô, eu gosto de Stefanski pra caramba, eu só não consigo entender muito bem a questão do quarterback, né? O que eles vão fazer, se vai ter pressão da diretoria para ser o Shedeur. O Shedeur, para mim, seria o quarterback titular, né? Olhando esse cenário aqui, eu colocaria o Shedeur para jogar, mas eu não sei qual que é o ambiente no geral. A gente já viu essa defesa ser muito forte, mas o ataque não conseguir caminhar junto, e aí as coisas acabarem indo mal para Cleveland, então eu ainda coloco lá embaixo. Os Steelers nessa terceira colocação fora dos playoffs. Aqui eu tenho muita dúvida com relação ao Cincinnati Bengals, tá? Eu tô dando mais um voto de confiança, acho que os Bengals podem entregar. Tem um belíssimo quarterback, tem dois ótimos recebedores, eu tenho muitas dúvidas com relação à defesa. Mais uma vez esse é um problema. Achei que nessa projeção minha, nessa brincadeira, nesse exercício de ficar olhando jogo a jogo e colocando se vence ou perde, eu achei 10 até meio exagerado, tá? Achei que eu fui otimista demais com a equipe do Cincinnati Bengals. Acho que é um time para 8 ou 9 vitórias, como era no ano passado, e talvez beliscar os playoffs, dependendo de como estiver por volta, tá? Então talvez consiga minha primeira ideia, né? Vou voltar a fazer isso para ver o que vai acontecer, mas nesse momento essa é a minha projeção. E o Baltimore Ravens em primeiro lugar. Nessa história toda aqui, eu até coloquei algumas derrotas para os Ravens, que eu falei assim, cara, esse jogo, não, os Ravens vão perder. Sabe, perder um jogo pro Cleveland Browns, do nada, perder um jogo que você fala assim, não, esse aqui eles vão ganhar, isso aqui não tem como perder, porque foi assim ano passado. E esse é o maior ponto que eu tenho de dúvida com relação ao Harbaugh, porque parece que dá uma desligada no time, ele não consegue motivar o time o tempo inteiro, não tá ligado o tempo inteiro, então eu tenho as minhas dúvidas.
por conta disso. Acho ainda que é o time mais forte da divisão. Gostei de algumas movimentações, não gostei de outras, mas eu acho que o ponto principal é esse time se manter ligado o tempo todo, coisa que não tem acontecido. Como perde jogo fácil, e esses jogos fáceis acabam pesando bastante lá na frente, né? Quando tem que jogar fora de casa para decidir um jogo contra o Buffalo Bills, quando recebe os Chiefs, bobeia naquele jogo, né? Quando era para ir para o Super Bowl, bobeou naquele jogo. Então eu acho que tem que mudar esse espírito lá dentro, mas ainda assim é um time forte que eu gosto bastante, né? Acho que os Ravens são os meus favoritos. AFC Sul, vou colocar na tela, vou tomar bronca também, vou tomar xingo, é do jogo, né? A história é essa. Vamos lá então, AFC Sul, Jacksonville Jaguars eu coloquei ganhando a divisão, tá? Duval, eu talvez tenha me empolgado demais, mas colocando semana a semana, essa foi a minha projeção. O calendário de Houston não é dos mais fáceis assim, e com esse monte de confusão que os Texans têm, né? Essa linha ofensiva não me passa confiança, não me passava no ano passado, perdeu peças, algumas até que falaram assim, pô, essa peça é boa, e aí não consegue. Então eu fico muito nessa situação de vai ou não, né? De vai conseguir ou não vai conseguir. Geralmente é uma divisão que é bastante equilibrada, então eu acho que tem que considerar essa hipótese de não dar certo para a equipe do Houston Texans e o Jacksonville Jaguars se aproveitar disso. Poderia ser outro? Pode ser outro, tá? Mas eu acho que os Titans não estão nesse momento, né? Ainda é um time que está no primeiro ano do Ken Ward, é um time que vai ter que acertar algumas coisas ainda. Estou gostando, acho que é o caminho correto, mas o Ken Ward ainda assim é um calouro. A não ser que ele chegue lá e faça o que o Daniels fez, mas eu não acho que isso vai acontecer, né? Eu acho que o Daniels era um prospecto melhor que o Ken Ward. Eu não consigo imaginar que vai ter mais do que 7 vitórias. Eu só não acho legal que os caras estão conversando aí, que tem gente, não, senão tem que mandar o técnico embora. Não, calma, tá? Ele tava arrumando a casinha na situação ruim que tava lá com o Will Levis, né? Tentando com maionese, que enganou a gente no final de uma temporada, indo bem. E aqui em Indianapolis Colts, o torcedor dos Colts vai ficar bravo comigo, mas, cara, não consigo olhar para um time que tem disputa de quarterback entre o Anthony Richardson e o Daniel Jones e falar assim, esse time vai ganhar muito. Né? É um time que no ano passado já não gostava tanto assim do elenco, acho que até fez ok pro que tinha, e esse ano eu acho mais fraco, e esses dois quarterbacks para mim, né, um tremendo problema. Acho que vai ter sim uma transição, por mais que o Irsay não tivesse lá mais assim no dia a dia, vai ter algumas questões a serem resolvidas e uma mudança. Ele ainda apita, né? Mesmo de um pouquinho mais afastado, ele tem uma voz mais ativa, confiam mais nele. Eu acho que começa todos os times que a gente viu quando o dono faleceu, teve qualquer tipo de transição, isso é normal acontecer. Isso aí, né? Acho que o ponto principal é a disputa de quarterback, que, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Indo pro Oeste, essa divisão vai pegar fogo, tá? Essa divisão vai pegar fogo. Olha, que foi até ali na última semana que tudo foi decidido, com o Kansas City Chiefs ganhando a divisão com 11-6, mas assim, nos últimos instantes. Denver Broncos e LA Chargers de novo empatando em campanha, mas dessa vez com os Broncos levando a melhor nos critérios de desempate. E o Las Vegas Raiders fazendo uma temporada melhor, né? Esse é um detalhe. Alguém tem que ficar em quarto. Acho que o Las Vegas Raiders estão no primeiro ano de processo de reconstrução. Não sei se o Pete Carroll vai ser o cara que vai finalizar essa reconstrução. Me passa a impressão de que ele tá lá agora, mas ele vai meio que arrumar a casa para alguém chegar, ele subir um patamar e ficar meio como um mestre, um orientador, um cara que tá supervisionando isso, né? E aí ele passa adiante, passa o bastão para esse outro tentar ganhar, mas eu entendo que existe aqui uma mudança de filosofia lá em Las Vegas, né? Acho que deram mais ouvido ao Tom Brady, tendo um cara forte. O Davis deixou um pouquinho, não o David Chiodini, que esse faria um excelente trabalho, mas a gestão, né, da equipe dos Raiders,
ouviu mais o Brady, deixou ele tocar um pouquinho mais a situação, não se moveu passionalmente, como foi ano passado, pegar um quarterback porque é legal, porque o vestiário gosta dele. Agora é mais profissional. Né? Acho que as coisas estão melhores lá em Las Vegas. E aí nós teríamos os Raiders em último, então, e os 3 times aqui, ó. Os 3 times, eu tô tentando mostrar e não tá, né? Mas os 3 times, Kansas City Chiefs, Denver Broncos e Chargers, indo para os playoffs. Mais uma vez essa divisão colocando 3 times na pós-temporada. Os Chargers... eu acho que ainda falta uma ajuda maior pro Herbert, né? Mas já é melhor, um jogo terrestre que tende a fazer a diferença, tá? Tende a fazer a diferença. Aliás, uma notícia que eu li aqui do Denver Broncos é que o Dobbins deve ir para um jantar, né? Enquanto eu estou lendo aqui, eu estou gravando, isso aqui está aparecendo para mim a notícia que ele deve ir para um jantar com o pessoal do Denver Broncos. Talvez possa pintar o Dobbins lá, um cara que era bom, mas muita lesão, né? Seria uma opção interessante aqui. Eu gosto, né? A notícia é do Tom Pelissero. No ano passado ele teve 1.084 jardas e 9 touchdowns e agora ele pode ir para um concorrente. Ele estava nos Chargers, pode ir para a equipe do Denver Broncos. Precisa ajudar esse jogo terrestre, esse ataque precisa de muita força. Porque a defesa ela é absurda. Coloquei aqui a defesa como a melhor defesa de toda a NFL para essa próxima temporada. Ela era incrível e ela está mais forte. Então a minha percepção é de que vai ser um time muito bom defensivamente. No ano passado ele era bom defensivamente, mas o ataque não acompanhava. Então a defesa tinha que marcar muito ponto, o ataque não conseguia. Quando a defesa não marcou pontos, que foi o caso dos playoffs, a defesa foi cansando, o ataque não botava ponto, até que a defesa uma hora entrega e você não vai adiante. Então falta essa ajudinha aqui. Bom Knicks, me surpreendeu positivamente, mas ainda assim, de novo, está indo para um segundo ano, então vai ter mais estudo em cima dele, precisa de um pouquinho mais de apoio. Vamos ver como vai ser a equipe do Denver Broncos, mas ainda assim tem uma boa ideia. E o Kansas City Chiefs, cara, não é mais o mesmo time. É normal, vai acontecer isso nas dinastias, você tem umas entre-safras, e como eu vou falar que esse time tá ruim, sendo que ele jogou o último Super Bowl, perdeu daquele jeito, sim, mas já perdeu o Super Bowl tomando pancada do Tampa Bay Buccaneers, e depois chegou lá, depois foi adiante, depois mostrou, então não acho que vai ser uma crise, não tem essa coisa toda. Travis Kelce não é mais o mesmo, mas você tem um baita no treinador, você tem um baita no quarterback, você tem um baita no coordenador defensivo, ótimas peças na sua defesa. No ano passado a defesa carregou esse time muito longe, no ano retrasado carregou muito longe, então já vem de anos que essa defesa faz muito bem a sua parte, e o ataque precisa fazer pouco para ganhar os jogos, então eu acho que vai ficar nessa situação ainda, tá? Então, indo para os playoffs, Kansas City Chiefs, Denver Broncos e Los Angeles Chargers. No norte, coloquei ainda os Bengals indo, mas não tenho confiança nenhuma nisso. Baltimore Ravens na primeira posição. Do sul, só um time, o Jacksonville Jaguars, voltando aqui para a pós-temporada. E só o Buffalo Bills, dono da melhor campanha aqui em toda a AFC, iria com a situação de bye e playoff. A gente olha mais pra frente. Vou fazer uma live semana que vem, caso for eu pego aqui com essas campanhas, tento montar aqui pra gente projetar, e aí vocês discutem mais, me criticam. Deixa eu colocar aqui até no mira, que aí vocês podem criticar numa boa, vocês podem falar, mas é o que eu tô dizendo, cara. Eu queria fazer todo mundo com 17-0, o torcedor nesse momento tem que confiar, tem que acreditar, tem que achar que o time dele vai ser o melhor de todos, e acabou, não tem pra ninguém, tá? Eu tô pensando isso, mas alguém tem que ficar em quarto, cada um dos grupos é assim, né? Quando começar a temporada, tudo vai mudar. Talvez mês que vem, que eu vou fazer de novo esse exercício, eu mude de ideia e seja completamente diferente. Mas, vou dar a cara a tapa, vou botar o peito aí, vocês podem xingar, vou botar nas redes sociais do Toque Passa. Se liga na gente, tendo notícia, vem aí com qualquer momento, que esse vídeo aqui era mais de projeção. Depois a gente conversa mais sobre as notícias. Também tem uma sugestão, manda aí o comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa e valeu, aquele abraço.